que há em mim. Quero te ofertar mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Amém. Bom dia aos irmãos que estão aí entrando na live. Nós vamos iniciar com oração de gratidão ao Senhor. Desde já eu deixo aqui um versículo da palavra do Senhor para esse momento. Diz assim, lá em Salmos, capítulo 19, versículo 14: que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam aceitáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e Deus meu. Então, vamos orar nesse momento para agradecer a Deus por mais um dia, por mais esse início de semana e pela semana também que se infinou. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, nós queremos agradecer a Ti, Pai, por esse dia que se inicia, onde nós nos colocamos na Tua presença e oramos ao Senhor, ó Pai, uma oração de gratidão. Gratidão, ó Pai, por todas as providências que o Senhor tomou em nosso favor, pelo calçar, pelo vestir, pela nossa saúde, pela nossa família, pelo nosso lar, pelo nosso trabalho. Ó Deus, nós queremos agradecer ao Senhor porque mais uma semana o Senhor nos ajudou a vencer todas as lutas, as batalhas, a nos manter de pé. Nós cremos, ó Pai, que a Tua graça é o que nos sustenta, a Tua graça é o que nos mantém de pé, o Teu Espírito é quem, ó Pai amado, nos dá força, é quem nos ajuda a levar o nosso fardo. E nós queremos, ó Pai, pedir por esse início de semana, pedir, ó Deus, que da mesma forma que o Senhor nos ajudou, que o Senhor continue nos ajudando, que o Senhor continue, ó Deus, em nome de Jesus, nos protegendo, guardando a nossa família, o nosso lar, de toda a orquestração do inferno que tenta, assim, ó Deus, destruir com a família e com os lares. Pedimos, ó Pai, a unção do Teu Santo Espírito, para que esse momento seja um momento agradável a Ti, que as palavras da nossa boca e o meditar do nosso coração possam ser aceitáveis ao Senhor, possam, ó Pai, chegar ao trono da graça como uma forma de sacrifícios de louvor, que é justamente o fruto dos nossos lábios. Pedimos por cada família que está nos acompanhando, os nossos irmãos, os nossos amigos, que o Senhor abençoe abundantemente, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos cantar aí um louvor. O irmão Leandro está aqui para poder nos ajudar, com a Fabíola, a Micaela também. Qual é o louvor, Leandro? Perto que ele está. Tá? Vamos cantar. Prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que meu amigo
me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Vamos fazer a leitura da palavra novamente, lá na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, nós vamos ler apenas do versículo 11 até o versículo 15, tá? Então, carta de Paulo a Tito, vai ficar depois de Coríntios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, aí vem 1º e 2º Timóteo e depois Tito, no Novo Testamento, capítulo 2, do versículo 11, vamos ler até o versículo 15, tá? Versículo 11 até o verso 15, e logo após essa leitura, nós vamos fazer o nosso momento de oração, tá bem? Depois entregar a palavra aqui ao irmão Leandro. Diz assim a palavra do Senhor: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, a qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso de boas obras. Fala disto, exorta e repreende com toda autoridade, ninguém te despreze.
tá? Palavra do Senhor Jesus, né? Inspirando, claro, o apóstolo Paulo a escrever também, orientando o jovem pastor Tito, tá? Quero dar destaque ao verso 11, que diz que porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, tá? A graça de Deus é para todos. Todos serão salvos? Não, todos não serão salvos, porque nem todos aceitam e recebem dessa graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Para isso é necessário que você e eu reconheçamos que somos pecadores, nos arrependamos dos nossos pecados, confessemos os nossos pecados e aceitemos o sacrifício de Cristo, né? E Cristo como o único Salvador de nossas vidas, tá? Vamos cantar outra música? Qual é a música, irmão? Te agradeço, tá? Então essa música, ela expressa a nossa gratidão ao Senhor. Promessas e tudo que és, quero te agradecer por todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Fazer por tuas promessas e tudo que é, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Meus irmãos, vamos agora fazer um momento de oração. Tem alguns pedidos aqui, tá? Nós vamos estar orando por essa situação que nós temos orado sempre, situação de pandemia, né? Onde muitas vidas estão sendo ceifadas, do conhecimento de todos, mas também nós temos muitas pessoas sendo curadas, e a nossa oração é que Deus ele possa ter misericórdia da nossa nação e do mundo,
porque mesmo mediante essa situação as pessoas não temem a Deus, né? Os seus corações ainda estão endurecidos, né, para a verdade, para a única verdade que nós acreditamos, que é a palavra de Deus. As pessoas estão endurecidas quanto aos valores bíblicos, e a nossa oração é que Deus tenha misericórdia e compaixão da nossa nação e do mundo, que Ele guarde os seus filhos, né, que nesse período também muitas pessoas reconheçam a soberania de Deus, reconheçam o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da humanidade. Tá? Nós sabemos que em outro não há salvação, nenhum nome dado, né, nos céus ou na terra ou embaixo da terra, pela qual o homem possa ser salvo, a não ser pelo nome do Filho de Deus, Jesus Cristo. Tá? Nós vamos orar também pela mãe da Deusilene, lá em Vaze Alegre, ela está enferma. Nós vamos orar também pelo pai do nosso irmão Josel, também que está aí com câncer avançado, e nós vamos estar orando por ele. O Joselmo está morando lá em Vaze Alegre e o pai dele está em Acopiara. Nós vamos estar também orando pela irmã e pelas sobrinhas do nosso irmão Iranildo, né, que testaram positivo também para esse vírus, e nós vamos estar colocando a vida deles também sobre a dependência do Senhor. E eu quero aqui, em nome da Igreja Batista da Convenção Iguatu, aqui no Ceará, parabenizar o nosso irmão Leandro Souza, tá, que está atualmente morando lá em Acopiara. Hoje ele completa mais um ano de vida pela graça do Senhor. E nós queremos dizer para o irmão Leandro que nós o amamos, que você é muito querido por essa igreja, que essa igreja ela tem você como nosso irmão amado, tá? Então que você se sinta abraçado por essa igreja. Um feliz aniversário, que Deus continue a te abençoar, continue a te revelar os planos e os propósitos que Ele tem para a sua vida, e que você continue permitindo ser usado por Deus em sua obra. Tá? Feliz aniversário, irmão Leandro, Deus abençoe você, a sua esposa, a irmã Valéria, a filha também, a Valentina, que Deus abençoe todos os planos e projetos que vocês têm colocado diante do Senhor. Nós vamos também estar colocando a vida do irmão Leandro sobre a dependência de Deus, tá? Oremos. Senhor Deus e amado Pai, nesse momento, Pai, nós queremos colocar a vida da nossa nação, do nosso povo, do Brasil, pedindo assim a Tua misericórdia, colocando sobre a Tua dependência, sobre os Teus cuidados. Deus amado, que o Espírito Santo esteja trabalhando nos corações, que esse momento, ó Deus, seja um momento de muita reflexão sobre as nossas limitações quanto às dificuldades da vida. Que esse momento sirva também, ó Pai, para que o nosso coração, ele tema ao Senhor, procure conhecer ao Senhor, procure conhecer a Tua salvação, procure conhecer os desígnios eternos do Senhor, procure conhecer o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos, ó Pai, nos dispormos ao Senhor a realizar a Tua obra e a Tua vontade. Deus eterno, em nome de Jesus, que as nossas orações possam chegar ao trono da graça, que o Senhor possa ter misericórdia e compaixão, esteja curando, ó Deus, aqueles irmãos nossos que estão aí testando positivo para esse vírus, como a irmã e as sobrinhas do nosso irmão Iranildo lá em Acopiara, ou melhor, lá em Vaze Alegre. Que o Senhor possa estar abençoando, Deus, trazendo cura para a sua família, para a sua irmã e suas sobrinhas, ó Deus. Acalma aqueles corações. Nós imaginamos e pensamos que os corações dos familiares devem estar apreensivos, angustiados por conta dessa situação. Mas que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, possa acalmar aqueles corações. Colocamos também diante do Senhor a vida do irmão Joselmo, especialmente do seu pai, onde se encontra, ó Deus amado, também com a sua saúde um pouco debilitada, né, com esse câncer avançado. Ó Deus eterno, em nome de Jesus, que o Senhor possa cuidar dessa vida, mesmo em meio a dor, sofrimento e enfermidades. Que o Senhor possa ajudar a ele a superar essa situação, e que, se for da Tua vontade, se for do Teu querer, se for, ó Deus amado, plano e projeto do Senhor, que o Senhor traga cura para aquela vida. Não só cura física, mas cura espiritual.
se esse homem ainda não tiver tomado uma decisão ao teu lado, não tiver reconhecido Jesus como Salvador, que o Senhor possa, ó Deus eterno, em nome de Jesus, quebrantar aquele coração e trazer salvação. Mas se ele já for um servo teu, se ele já for um instrumento do Senhor, que mediante essa situação, ele possa dar um bom testemunho, mediante aí essas tribulações que ele tem passado. Colocamos também diante do Senhor a mãe da Deusilene, pedimos e suplicamos ao Senhor a tua graça, o teu poder, a tua misericórdia e a tua compaixão, trazendo também cura para essa enfermidade que ela está passando. Ó Deus, colocamos diante do Senhor a vida do nosso irmão Leandro Souza, que completa mais um ano de vida na tua presença, Pai, te servindo, buscando conhecer ao Senhor e a tua vontade, que o Senhor possa cumprir os planos e os projetos do Senhor para essa família, ele, a irmã Valéria, a Valentina, a sua filha. Que o Senhor abençoe o irmão Leandro, que ele cresça, ó Pai, na graça e no conhecimento do Senhor, e que ele continue permitindo que o Senhor trabalhe na vida dele por meio dele, que eles sejam bênção nas nações. Em nome de Jesus é que nós te oramos. Colocamos toda a tua igreja, a minha família, todos os lares que estão nos ouvindo. Nós suplicamos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa estar trabalhando de uma forma muito especial, fortalecendo as famílias, fortalecendo os lares, ó Deus, dando ânimo, força e também poder no Espírito Santo, para nós nos mantermos aí na Tua presença e sobre a Tua dependência. Em nome de Jesus é que nós te oramos. Amém. E graças a Deus pela misericórdia do Senhor, tá? Meus queridos, nós vamos meditar um pouquinho aqui a palavra do Senhor, justamente nesse texto que eu li, lá em Tito, capítulo 2, do versículo 11 até o versículo de número 15, tá? Nós conhecemos nesses versículos que a graça da salvação, ela há de manifestar-se a todos, tá? O Evangelho, ele deve ser pregado a todos. Jesus, ele morreu para salvar a todos. Nós sabemos que existem alguns ensinos, né? Algumas doutrinas que falam que ele morreu somente para aqueles que, pela presciência de Deus, pelo pré-conhecimento de Deus, haviam de ser salvos e desde a eternidade são salvos. Eu concordo que Deus sabe, porque Ele sabe todas as coisas, Ele sabe quem irá aceitar a sua graça ou não. Mas o texto bíblico ele é bem claro quando ele diz que porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, tá? Então, por meio de Jesus, né, que é agora o mediador da nova aliança, é aquele que pode nos levar ao Pai, que nos reconcilia com o Pai, né, pelo seu sangue, pela sua morte, pelo seu sacrifício. Nós sabemos que somente aqueles que aceitam esse sacrifício, reconhecem os seus pecados, aqueles que confessam os seus pecados, aqueles que fazem também uma confissão diante de Deus, né, assumindo esse compromisso, recebendo Jesus como Salvador em seu coração, alcança a salvação. Porque a graça de Deus se há manifestado, né, por meio de Jesus, trazendo salvação a todos os homens. A pergunta é: todos os homens irão ser salvos? Não, nem todos irão ser salvos. Embora a salvação seja para todos, nem todos irão ser salvos. Por quê? Porque nem todos aceitam o sacrifício, né, redentor do Senhor Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, tá? Tem um comentário bíblico, a minha Bíblia de aplicação pessoal, é uma Bíblia de estudo, que diz assim: o poder para viver como cristão vem do Espírito Santo. O poder para viver como cristão vem do Espírito Santo. Ou seja, a conduta que o cristão tem, os valores de uma nova vida que ele adquire, a permanência na graça do Senhor, esse poder ele vem do alto, tá? Ao mesmo tempo que a salvação ela vem de Deus, pelo poder de Deus, pela graça de Deus, a nossa permanência para andar como cristão também, ela depende do poder do Espírito Santo. É Cristo quem nos guarda, quanto cristãos aqui
nessa nossa peregrinação terrena. Tá? É claro que tem que haver uma ação conjunta, né? Um esforço nosso no sentido de permitir que o Espírito Santo trabalhe, mas também nós sabemos que nós, pelo nosso próprio esforço, nós não conseguiremos assim alcançar essa graça, porque a graça, essa palavra graça, ela já diz que é um favor que nós não merecemos, um favor imerecido, tá? Então, da mesma forma que a salvação, ela é uma prerrogativa de Deus. Deus, ele escolheu nos salvar, né? Ele enviou o seu filho voluntariamente morreu por cada um de nós. A permanência também nessa peregrinação, né, até a nossa morte e o encontro com o Senhor, também depende muito do poder do Espírito Santo. Tem uma frase que eu ouvi de um teólogo que diz assim: tudo de bom que você vê em mim, né? Todas as qualidades, as virtudes, né? No que diz respeito à minha fala, às minhas ações, o meu procedimento, isso é o poder de Deus em mim, não é de mim mesmo. Mas tudo de mal que você vê em mim sou eu mesmo, tá? Então ele quis dizer o quê? Nessa experiência dele, que nele, como diz o apóstolo Paulo também lá em Romanos capítulo 7, não habita bem nenhum, tá? Não habita bem nenhum, como a própria Bíblia fala, que não há um justo, não há um sequer, mas que tudo que produzia na vida dele, quanto à santidade, né? A paz, a justiça, o amor, a misericórdia, a compaixão, tudo isso era o poder de Deus habitando nele. Aí esse comentário vai dizer isso, que o poder para viver como cristão, ele vem do Espírito Santo. Pelo fato de Cristo ter morrido, ressuscitado e nos resgatado do pecado, estamos livres do controle do pecado. Nós não estamos livres do pecado, porque nós pecamos, tá? Mas nós estamos livres do controle do pecado. Antes de Cristo, o pecado ele nos dominava, nos controlava. Nós não tínhamos liberdade nesse sentido de ser escravizado no pecado. Mas a partir do momento que nós aceitamos o sacrifício de Cristo, nos arrependemos e nos convertemos, nós estamos livres do controle do pecado. Tá? O pecado ele não tem mais domínio sobre a vida do cristão. Não porque ele queira, mas porque o Espírito Santo nos dá poder para nós não sermos mais escravos do pecado. Para a liberdade foi que Cristo nos chamou, né? Vai lá dizer na carta aos Gálatas. João 8,32 vai dizer que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Lá em João 8, nos versículos um pouco mais acima, vai dizer que se o Filho vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. Então nós somos livres da escravidão do pecado pelo poder do Espírito Santo, mediante ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, tá? Então nós somos livres do controle do pecado. Nós continuamos pecando, somos pecadores, mas o pecado ele não tem mais domínio sobre o Filho de Deus, tá? O pecado não tem mais domínio sobre os filhos de Deus. E a maior prova disso é que todas as vezes que nós que somos selados com o Espírito Santo, quando nós pecamos, a nossa consciência, ela mesma nos acusa, tá? Porque existe uma voz dentro de nós, que é a voz da consciência. Existe também a voz de Deus, que é o Espírito Santo habitando em nós, que fala a nossa consciência, dizendo quando nós erramos. E é interessante que não precisa-se nem pronunciar alguma palavra da nossa boca pecaminosa para que a nossa consciência, ela nos acuse. Basta um mau pensamento que a nossa própria consciência vai nos acusar daquele pecado que nós pensamos, tá? Deus nos dá o poder e o entendimento para vivermos de acordo com a sua vontade e fazermos o bem. Dessa forma, aguardaremos a maravilhosa volta de Cristo com grande expectativa e esperança, tá? Porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens.
trazendo salvação a todos os homens. Então, repito, nem todos serão salvos, porque nem todos aceitam Jesus como o único e suficiente Salvador. Nem todos aceitam o sacrifício de Cristo. Nem todos depositam a sua confiança totalmente na obra redentora lá do Calvário. Tá? Nem todos aceitam Jesus como o único mediador entre Deus e os homens. Nem todos aceitam Ele como a porta estreita. Nem todos aceitam Ele como Filho de Deus. Nem todos aceitam Ele como o Verbo que se fez carne, e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E aí diz, ensinando-nos, verso 12, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbrio, justo e piamente. Tá? Ou seja, a graça de Deus, ela se manifestou, ela se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, e com essa graça há um ensino de renúncia. Renunciar o quê? A impiedade e os desejos mundanos. A impiedade, a maldade, o pecado, deve ser renunciado por aqueles que vivem uma nova vida em Cristo, daqueles que nasceram de novo. E os desejos mundanos, os desejos carnais, desejos que nos afastam de Deus, do projeto de Deus, da missão de Deus que Ele tem para nós como cristãos, que nos faz desapegar-se daquilo que é transitório, que é passageiro, que é carnal, que é natural, e vivamos nesse presente século de forma sóbria, justa e piamente. Viver uma vida em piedade é viver uma vida em temor com Cristo. É viver uma vida correta, é viver uma vida íntegra. Tá? E é interessante que o apóstolo Paulo diz a Timóteo que aqueles que desejam viver piamente em Cristo padecerão perseguições. Se você for ver a carta a Timóteo, ele vai dizer isso. Tá? Então, viver uma vida piedosa em Cristo é você viver uma vida santa, justa e irrepreensível. Tá? E quando você vive uma vida santa, justa e irrepreensível, num mundo em que os valores estão invertidos, na verdade você está indo ao contrário aos valores que o mundo tem pregado. E quando você vai ao contrário aos valores que o mundo tem pregado, você padecerá perseguições. Você muitas vezes é tentado a fazer o que é errado no ambiente de trabalho, e aí você quer ser correto com Cristo, aí você vai ser taxado como quadrado, como o cristão que só quer ser melhor do que os outros. Se você na escola também, onde os valores são invertidos, tiver ali uma proposta para fazer o que é errado, que para o mundo é o certo, e você, por temor a Deus, por querer viver uma vida santa, justa e irrepreensível, quiser ir ao contrário dessa maioria, você vai padecer perseguições. Por quê? Porque quem quer viver uma vida piamente em Cristo, padecerão perseguições. Tá? Mas lá nas bem-aventuranças, capítulo 5 de Mateus, vai dizer que bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e vos perseguirem, por causa da vossa justiça. Ou seja, porque vocês querem fazer aquilo que ensina a vocês, que é grande o vosso galardão nos céus. Tá certo? Então, e aí vem, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século de forma sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurança, ou melhor, a bem-aventurança, esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo. Tá? Nós vivemos nesse mundo com um pensamento no alto. Nós vivemos nesse mundo com um pensamento na glória. Nós vivemos nesse mundo, e o cristão ele deve colocar isso em mente, que nós somos peregrinos. Tá? Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui apenas tendo experiências humanas, mas voltaremos, o nosso espírito voltará para viver eternamente com o Senhor. Eu vou tentar aqui me lembrar de uma frase que eu achei muito interessante, que nós não somos seres carnais vivendo experiências espirituais. Nós somos seres espirituais
vivendo experiências carnais humanas. Eu vou trocar palavras carnais por humanas. Nós não somos seres humanos vivendo experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, tá? Uma experiência humana. Então, nós devemos ter isso em consciência. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, ele diz: olhar para o alto, né? Que o nosso pensamento se volte para o alto. Da onde nós aguardamos é o nosso Salvador Jesus Cristo. Esse texto vai falar aguardando a bem-aventurança, tá? Então, viver uma vida sóbria, justa, uma vida piedosa, rejeitando a impiedade, lançando para longe de nós os desejos mundanos. Na verdade, nós estamos vivendo com esperança transcendente, né? Uma esperança maior, uma esperança da volta do nosso Salvador Jesus, tá? E aí vai dizer: o qual a si mesmo se deu por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso para as boas obras, tá? A libertação que Cristo nos proporciona do pecado abre caminho para que Ele nos purifique. Esse é o processo de santificação. Ele nos livrou do pecado, ou seja, nos remiu, comprando nossa libertação do cativeiro do pecado por meio de um resgate, tá? Não estamos apenas livres da sentença da morte pelos nossos pecados. Estamos também purificados da influência do pecado à medida que crescemos em Cristo Jesus. Tá? Não estamos apenas livres da sentença da morte, né, pelos nossos pecados, mas estamos também purificados da influência do pecado à medida que crescemos em Cristo Jesus. Tá? E ele conclui dizendo essa fala a Tito, dizendo assim: fala disto, exorta, repreende com toda autoridade, ninguém te despreze. Tá? Falar disto o quê? Da graça de Deus, que há se manifestado aí a todos os homens, trazendo salvação a todos os homens. Fala disto, tá? Ensine a renunciar à impiedade, ensine a renunciar às concupiscências mundanas, desejos humanos. Ensine a viver nesse presente século de forma sóbria, justa e também uma vida piedosa. Ensine a eles, os cristãos, a guardarem a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Ensine que Ele se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo especial e zeloso de boas obras. Tá? Ensine isso, né? Então, eu acredito que da mesma forma que o Senhor, através do apóstolo Paulo, orienta Tito a ensinar essas coisas, que a graça de Deus, ela há se manifestada, trazendo salvação a todos os homens, eu creio que essa deve ser a nossa mensagem também para esse tempo presente, né? Mostrar para as pessoas que há salvação em Cristo Jesus. Mostrar para as pessoas que Cristo veio salvar, buscar e salvar aqueles que haviam se perdidos, chamando pecadores para o arrependimento e para uma nova vida em Cristo Jesus, tá? E mostrando que, independente do que a gente tenha feito, Ele está disposto a nos perdoar, a nos salvar, a nos purificar e separar para Ele nós como um povo santo, um reino de sacerdotes, para manifestar a sua glória a todas as nações, tá? Que Deus abençoe. Essa é a nossa reflexão dessa manhã. Que o Senhor possa completar no seu e nos nossos corações, por meio do Espírito Santo, essa mensagem, tá bem? Nós vamos orar nesse momento para encerrar, porque nós temos aí a lição da Escola Bíblica Dominical, que vai ser ministrada pelo professor Rivane, nosso irmão Rivane. Ele colocou aí nos comentários o link da aula, tá? Se você quiser ir lá no YouTube, direto no YouTube também procurar professor Rivane, ele vai ministrar uma lição da Escola Bíblica Dominical, tá? À noite nós estaremos retornando, se o Senhor permitir, às 19 horas, o nosso culto de louvor, adoração, né? Também vamos orar novamente por esses pedidos que aqui foram colocados. Mandar um abraço bem forte aí para os nossos amigos, os nossos irmãos lá em Vaze Alegre, lá em Acopiara, aqui em Iguatu. Que Deus abençoe, tá? E até a noite, se o Senhor permitir.
O irmão Leandro vai orar para a gente encerrar essa nossa primeira parte da escola bíblica. Senhor magnífico Deus, eterno Pai, te agradecemos, ó Deus, pelas tuas misericórdias, Senhor Jesus, pelas tuas obras, ó Pai, em nossa vida, Deus. Te agradeço pela semana que passou, Senhor, e te peço que o Senhor te abençoe cada um de nós, ó Deus, que estamos aqui te adorando mais uma vez. Abençoe cada pessoa, Deus, que está em sua casa, Pai, esteja dando conforto a elas, ó Pai, a paz interior. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor é sempre bom para a gente, Pai. Essa é a minha oração, no nome do teu filho amado Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, bom dia e até a noite, se o Senhor permitir.